Operação Zelotes, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, suspendeu todas as sessões de 2015. Pelo menos 24 conselheiros, ex-conselheiros, advogados e lobistas são investigados em um dos maiores esquemas de sonegação fiscal já descobertos no país. O nome da operação vem do adjetivo zelote, aquele que finge ter zelo. Seria o caso de alguns integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, órgão do governo federal que julga casos de empresas multadas ou em débito com a Receita. Um telefonema do conselheiro do CARF, Paulo Roberto Cortes, foi gravado pela Polícia Federal com autorização da Justiça e aponta indícios da venda de decisões do Conselho. Em um dos trechos da conversa, ele diz que quem paga imposto são só os coitadinhos que não podem fazer acordo. Na semana passada, num e-mail apreendido pela Polícia Federal, o ex-presidente do órgão, Edson Pereira Rodrigues, garante a uma montadora 95% de chances de ganhar uma ação para reduzir ou anular multas da Receita em 2011. Segundo as investigações, o esquema funcionava assim. Conselheiros passavam informações privilegiadas de dentro do CARF para escritórios de assessoria, consultoria ou advocacia. Esses escritórios procuravam empresas multadas pela Receita Federal e prometiam controlar os resultados dos julgamentos. No total, 20 empresas estão sendo investigadas, entre elas bancos, construtoras e até um partido político. A Polícia Federal estima que a fraude chegue a 19 bilhões de reais em 74 processos. As investigações que começaram em 2013 são feitas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, Receita Federal e Corregedoria Geral do Ministério da Fazenda. O caso chama atenção por vir à tona justamente no momento em que o governo promove um ajuste fiscal com o objetivo de aumentar a arrecadação. Para esse professor, uma alternativa para acabar com a corrupção em órgãos como o CARF seria a total transparência das contas. Mas as empresas no Brasil são protegidas pelo sigilo fiscal. Não é um país desenvolvido, a gente está falando ali da Europa Ocidental, Japão, nos Estados Unidos. Um ministro da Fazenda, que é responsável por essa estrutura, era capaz de cair por um caso de corrupção similar. O promotor de justiça, Roberto Liviano, defende um conselho formado por funcionários de carreira no serviço público e o fim dos julgamentos a portas fechadas. E jogar luz sobre os julgamentos, dar notícia desses julgamentos, transmiti-los, permitir às pessoas que tenham acesso a isso. Em nota, o CARF condena os desvios éticos e diz que são atos isolados. O órgão diz adotar procedimentos que dão segurança, transparência e celeridade aos julgamentos, como o sorteio eletrônico dos processos. Não conseguimos contato com a defesa dos conselheiros citados na reportagem. Marco Antônio Villa, como é que pode um órgão que é responsável por investigar, né, sonegação e etc., o governo pedindo para aumentando impostos, ajuste fiscal e etc., está envolvido em tanta corrupção um órgão como esse? É terrível, né? Veja que toda a discussão dos cortes que devem ser aprovados ou não pelo Congresso Nacional, no tal do pacote fiscal, tem a parte trabalhista, tal, toda a polêmica que nós estamos percorrendo o primeiro trimestre com essa discussão, só aqui eles falam com a maior facilidade em bilhões, é tudo bilhões, 19 bilhões e tal. E os diálogos gravados das conversas são inacreditáveis do que eles falam. E principalmente nós, agora que estamos no período de entregar as declarações de imposto de renda e sabemos quantos de nós, por um erro de conta, numa soma, você errou, devolve a declaração. Vai ser glosado. É glosado. Aí você... Vai para a peneira lá, aí você passa por uma terrível... Agora você vê eles desprezando. Então, o que eu fico imaginando é o seguinte, aonde no Estado brasileiro não há corrupção? Porque os valores, William, são tão grandes, mas tão grandes, que como que as pessoas não perceberam, isso que eu não entendo, que a pessoa melhorou, o seu poder aquisitivo foi alterado radicalmente num prazo curto de tempo. As pessoas não veem que um funcionário, uma hora para outra, fica milionário. Eu não entendo, sinceramente. Será que o cara escondeu? Mas olha os valores. Agora, que tem de transmitir ser aberto, que tem de direito de recorrer, porque, pelo jeito, isso aqui você não tem direito de recorrer. Se você for condenado aqui, nesse CAF, nesse negócio, você vai recorrer para quem?
Agora, não é possível, e por isso que eu falo, o Estado brasileiro é um Estado muito grande, autoritário, arbitrário, uma sociedade civil frágil, a gente é desprotegido. E ao ouvir isso, como disse o entrevistado, se fosse num país parlamentarista, o ministro da Fazenda caía, porque é sobre responsabilidade. Claro que o Joaquim Levy, evidentemente, não tem responsabilidade nisso, mas na estrutura hierárquica, até porque ele chegou agora. Chegou agora, mas é um negócio absurdo, né? O Leonardo Bonvecchio aqui, Ayrton, para onde olhamos, não vemos saída, tudo contaminado, como o Vila disse. Será que é isso mesmo? Não podemos ser tão pessimistas assim, não, né? Eu acho que é preciso fazer uma reflexão profunda sobre a estrutura administrativa desse país e seus mecanismos de controle. Porque, vou lembrar um caso agora. O prefeito de São Paulo criou aí uma comissão de investigação, né, uma CGU aqui em São Paulo, e pegou o pessoal do ISS aí, essa coisa toda. Aí ele mandou para a Câmara um projeto criando concurso público para 200 auditores fiscais para vir para essa CGU, Comissão Geral de Investigação do Município. Está lá na Câmara, não anda, não passa. Você está querendo trazer mais gente para investigar e o Legislativo não autoriza. Por quê? Porque não quer ser investigado, obviamente. Mas eu queria lembrar aqui uma coisa sobre essa questão. O que é esse CARF? Né? Bom, é um conselho administrativo de recursos fiscais. Ou seja, você é dono de uma grande empresa, foi autuado em 100 milhões de reais. Aí você tem direito a um recurso administrativo, está na lei. Instância lá e é um órgão da Receita Federal, do Ministério da Fazenda. Você vai lá e faz a sua defesa. Muito bem. A sua defesa diz, olha, o fiscal errou aqui, o fiscal errou ali, tal. Isso é um processo até que justificar. Você tem um direito de se defender diante de uma autuação de uma autoridade administrativa no próprio organismo que o autuou. Muito bem. Mas esse organismo tem que ser isento, não é? O que acontece? Acontece que organizaram-se quadrilhas, e aí sim, de advogados, escritórios de advocacias, especializados em negociar nesse conselho os débitos apurados por infrações de sonegação. E não é de gente pequena, não. Não é de gente pequena, não. É de gente muito grande. Bancos, né? Eu vi pelos jornais o Bradesco, o Santander, o Safra, empresas como a Mitsubishi, a Ford, né? E tem até um jornal que mostra que uma conversa telefônica que se desenvolvia e depois não pôde ser continuada, porque uma decisão do juiz federal de São Paulo impediu que fosse ouvida. Era uma negociação entre um corrupto desse CARF com uma autoridade do Bradesco. E, de repente, a justiça interrompeu, não pode mais ouvir. Isso é um estarrecedor. Proibiu que a Polícia Federal continuasse investigando. Então, até onde vai a força desses investigados? A gente vê essa força quando a divulgação não é tão grande quanto quando envolve os políticos. Os políticos, claro, têm mais expressão, são mais conhecidos, mas diz o Economist que esse escândalo é 2 vezes maior que o escândalo da Petrobras. Diz que são 105 mil processos que, se apurados, pressupõem envolvimento de 520 bilhões de reais. Então, tem uma ideia, William? 520 bilhões de reais é o potencial de recursos, de multas, vamos chamar assim, autuadas nesses 105 mil processos. Desde 2005, é o que o Vila falou. Mas, escuta, e ninguém viu isso. Agora eu vi o ex-diretor aí da Receita Federal, estava lá com um genro atuando no escritório. Quer dizer, é uma máfia, cara. Isso você precisa ir todo mundo para a cadeia, não é verdade? Vamos registrar aqui os nossos telespectadores. Antes, amanhã nós vamos ter que dar uma nota aí dessas empresas que você citou aqui no ar para dar um direito. Não, eu transcrevi dos jornais, eu posso dizer os jornais. Não, mas amanhã eu dou uma nota que elas têm o direito de defesa. Tá certo. O Mauro Pussi aqui está, não é à toa que pagamos tanto imposto e recebemos nada em troca. Vila, Sullivan, de Caçapava. Isso aí é uma herança do Estado português? Não é. Burocrático? Isso Ele está falando passado. É uma boa questão, porque o que o Sullivan colocou é que é sempre uma tentativa de justificativa histórica. Dizer que a herança ibérica, todos os grandes livros de explicação do Brasil, Donos do Poder, por exemplo, Raimundo Faoro, Raiz do Brasil, do Sérgio Barco de Holanda, tem 20 anos cerca de distância entre um e outro, tal, começa na Península Ibérica. Então, como se nós tivéssemos uma espécie de determinismo ibérico que explica essa estrutura desse Estado cartorial. Não, é possível
possível ter... Portugal mudou, Espanha mudou, com todos os problemas que tem, tanto Portugal como Espanha. O nosso caso é que isso se petrificou, esses interesses familiares, corporativos, de grandes grupos econômicos na estrutura de Estado. Se a Constituição de 88 melhorou o Brasil, e nós melhoramos, nós temos muitos defeitos, a Constituição tem defeitos, mas ela é a melhor Constituição brasileira até hoje, desde a primeira de 1824. Mas ainda essa estrutura corporativa impede, por exemplo, não foi dado, e só para terminar, o comentário foi falado daquela notícia do juiz, um pouco atrás, do juiz lá do Rio de Janeiro, que se condenado pode pegar 38 anos de prisão, né? Eu duvido. Olha, eu venho com a camisa do Corinthians aqui, que não vai ser fácil. Não, eu vou vir com a camisa do Corinthians. Eu vou vir com a camisa do Corinthians se esse juiz for condenado a um mês. Eu duvido que ele vai cumprir alguma pena em regime fechado. Isso, um mês não era regime fechado, claro. Mas eu duvido que ele vai ser condenado. Mas não vai perder a aposentadoria. Não vai perder a aposentadoria. Pode ser condenado até então, como... Então, a grande questão é o seguinte, por que alguns são mais iguais que outros? Parece a história da Revolução dos Bichos, do George Orwell. Tem alguns que são mais iguais? Está anotado aqui, então, um mês de condenação do juiz, você virá com a camisa do Corinthians. Do Corinthians. Aqui. Ok.